Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula. Nós começaremos a falar agora sobre o método da equivalência patrimonial. O método da equivalência patrimonial ele é mais cobrado em provas do que o método de custo, tá bom? E o que acontece? Ele é muito difícil? Não tanto. Você vai ver que as questões elas se repetem bastante. Nós vamos falar sobre o método da equivalência patrimonial, vamos falar um pouco sobre goodwill, mais-valia, compra vantajosa, etc e tal, que são assuntos que são cobrados em certames que têm um grau de dificuldade um pouco maior, tá bom? Então, a primeira coisa, o método da equivalência patrimonial que você tem que saber, você tem que ir lá para o artigo 248. O artigo 248 da Lei 6.404, ele fala o seguinte, ele fala, olha, no balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas ou em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum, serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial de acordo com as seguintes normas. Vejam só. Então funciona o seguinte. O método da equivalência patrimonial, MEP. Vamos fazer um slide top aqui agora, hein? Ele é para coligadas, controladas, sociedades do mesmo grupo ou sob controle comum, tá? E aí, beleza. Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber. O que é coligada, Gabriel? Coligada, a primeira coisa que você vai saber, vamos começar falando sobre as coligadas. A coligada é o seguinte, coligada são quando duas empresas têm investimento e a investidora tem sobre a investida a chamada influência significativa. Vocês viram que essa é a palavra-chave para termos uma coligação entre empresas. A coligação é quando elas têm um vínculo forte, mas não é um vínculo tão forte a ponto de configurar controle, tá? Tem influência significativa. E qual que é o grau que pode ser dito que é influência significativa? Ela, segundo a Lei 6.404, essa influência significativa, ela é presumida se você tiver 20% do capital votante. Lembrem-se da última questão lá do TCE Ceará que nós resolvemos na aula de método de custo, que é o capital votante, que são as ações ordinárias. Mas em que consiste a influência significativa, pessoal? A influência significativa, basicamente, segundo o CPC 18, consiste em poder participar das decisões político-financeiras e operacionais da companhia. Então, a influência significativa, ela consiste nisso. E beleza, olha só. O que você tem que saber além disso? Que a presunção é com 20% do capital votante. Mas pode ter mais de 20% e não ter influência significativa, tá? Vou abreviar aqui porque não cabe.
e pode ter menos de 20% e ter influência significativa. Por quê? Porque isso é uma presunção. Isso é uma presunção, ok? E como que a influência significativa, segundo o CPC 18, ela é verificada? Quando você pode eleger, por exemplo, membros do conselho de administração e diretores, que são dois órgãos de uma SA que tem grande poder dentro da companhia, que tocam o dia a dia, tá? Então isso significa que se você pode eleger conselheiros e diretores, significa, opa, você tem algum tipo de influência aí sobre essa empresa. Quando você participa da elaboração das políticas da empresa, quando há um intercâmbio de diretores e gerentes, ou seja, um cara que é diretor em uma, vai ser diretor em outra, gerente, etc. Quando você fornece informações técnicas essenciais. Então esses são os modos aí pelos quais podem se verificar a existência de influência significativa nenhuma coligada, tá? Então a teoria mais ou menos de coligada é isso que você tem que saber. Existia uma coisa antes das alterações contábeis que era chamada a relevância. Mas a relevância para efeitos de avaliação de investimentos, ela não tem mais utilidade, tá bom? Antigamente você tinha que avaliar a relevância, tanto que quando você for resolver questões antigas de investimentos avaliados pelo MEP, etc., você vai lidar muito aí com essa questão da relevância. Agora, a controlada, o controle. O que é o controle, Gabriel? O controle, basicamente, é o seguinte. É você ter preponderância nas deliberações sociais e você poder eleger a maioria dos administradores. Beleza? Então significa... Bom, para você ter preponderância nas deliberações sociais, quanto que você precisa? Alguém sabe me dizer? Você precisa de quanto? Você precisa de 50% mais uma ação ordinária. Tá? Importante. Daqui a pouco a gente vai falar que o controle pode ser direto ou indireto também. Agora, sociedades... Espera aí, vamos botar aqui.
Sociedades do mesmo grupo. A sociedade do mesmo grupo funciona assim. Você tem aqui alfa e alfa. Controla beta e controla celta. E beta tem um investimento de 5% em celta. Vejam, se você analisar, aparentemente esse 5% teria que ser avaliado pelo método de custo. Só que como são sociedades que pertencem ao mesmo grupo, nessa hipótese, portanto, você vai fazer a avaliação pelo MEP. Você aqui vai fazer a avaliação pelo MEP. Além disso, temos a sociedade sob controle comum. Sociedade sobre o controle comum é o seguinte: você tem alfa você tem beta e você tem celta. E alfa tem 50% das ações ordinárias. E beta e celta tem 50% das ações ordinárias. Vejam, ninguém tem controle de beta. Elas estão, nessa hipótese, sob controle comum. Tá bom? Então aqui é uma hipótese, por exemplo. Beleza. Além disso, o controle, a gente já vai ver esses artigos aqui. Ele pode ser um controle direto que é quando, por exemplo, alfa controla beta o controle pode ser indireto. Por exemplo, alfa controla beta e beta controla celta. O que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui? Indiretamente, então, alfa controla quem? Alfa controla celta
indiretamente. Tá bom? O que mais? Então vamos lá. Vamos ver os artigos aqui da Lei 6.404 que são importantes aí para esse assunto. 243, parágrafo 1º, fala o seguinte: são coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Beleza, que é o que já falamos. Parágrafo 4º. Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeiras ou operacional da investida sem controlá-la. E parágrafo 5º. É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida sem controlar. É o que a gente já explicou aqui. 243, parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direito de sócios que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. E aí o item 2 fala o seguinte, do CPC 18. Os termos a seguir são utilizados no presente pronunciamento com os seguintes significados. Controle é o poder de governar as políticas financeiras e operacionais da entidade de forma a obter benefício de suas atividades. Pessoal, então basicamente o MEP funciona o seguinte. Bom, quando nós temos aqui empresa A, que é investidora, e nós compramos ações de B, né, que são avaliadas pelo MEP. Vamos supor que é uma controlada. Que é investida. O que acontece, pessoal? O que é o método da equivalência patrimonial? Se você comprou, por exemplo, 70% das ações de B, o que vai acontecer? Quando você tem uma ação que é avaliada pelo método da equivalência patrimonial, por exemplo, você comprou 70% das ações de B. Ou seja, você é sócio de 70% do PL de B. Você é um acionista. Então vejam só, pelo método da equivalência patrimonial, tudo que acontece no PL de B reflete no valor do investimento. Então, basicamente, funciona o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu sou A e eu comprei, B tem aqui um PL. R$100.000. Esse 100.000 é composto somente de ações ordinárias e está todo integralizado em dinheiro. E A comprou 70%. Você vai registrar isso como ativo não circulante em investimento,
no valor de 70 mil. Ok. Então, se você comprou 70%, você é sócio do PL de B no montante de 70 mil reais. Por quê? Porque 70% equivale a 70 mil reais. Você comprou de um PL que valia 100 mil reais, você comprou 70%. É óbvio que pode ter lucro, pode ter prejuízo, mas são outras situações que nós só vamos tratar quando nós estivermos mais avançado, mais valia, compra vantajosa, etc., goodwill, blá, blá, blá. Então, se você comprou 70% de 100 mil, você comprou 70 mil. Só que vejam, isso foi em X1. Vamos supor que em X2, B teve um lucro de 200 mil reais. Então, você sabe que esse lucro ele é apurado na DRE. E depois ele é jogado para o PL, para a conta lucros acumulados. 200 mil. Então, qual vai ser o total do PL de B agora? O total do PL de B passou a ser 300 mil. Só que vejam, eu estou no investimento que é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Eu estou no investimento que é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Os patrimônios, eles devem se equivaler. Vejam, o meu PL de B agora vale 300 mil. O meu ativo não circulante em investimentos, ele está avaliado por 70. Só que eu pergunto, galera, 70% de 300 mil dá quanto? 70% de 300 mil dá quanto? Dá 210. Dá 210. Só que o meu investimento ali ele está avaliado por 70. O que eu tive nessa situação então? O que eu tive aqui? Alguém sabe me dizer o que houve aqui nessa situação? Houve um ganho. Houve um ganho. Houve aqui, portanto, um ganho com equivalência patrimonial. Qual é o ganho que eu tive com equivalência patrimonial? Bom, se o meu ativo não circulante em investimento ele está avaliado por 70 e no método da equivalência patrimonial você tem que os patrimônios eles precisam se equivaler, o que vai acontecer? Aqui não está equivalendo. O meu ativo não circulante em investimento aqui no final ele vai ter que ficar avaliado por 210. Só que ele não está avaliado por 210, ele está avaliado por 70. Então, houve um ganho com equivalência patrimonial de 140 mil. Houve um ganho com equivalência patrimonial no valor de 170 mil. Então, vejam só, como que isso é lançado? Vejam que você aumentou o valor do seu investimento, porque você aumentou aqui porque o PL da investida aumentou. Então, você vai ter que lançar débito, ativo não circulante em investimento, aumentando em 140 mil, e crédito, receita ou ganhos com equivalência patrimonial no valor de 140 mil. Entenderam, pessoal?
Então, o método da equivalência patrimonial, ele trabalha basicamente desse jeito. Se eu tive uma perda, então eu vou ver, pô, eu tive uma perda, meu PL caiu para 200. Então, vou ter, quanto que é 70% de 200? 140. Então, opa, eu tive mais uma perda, então vou ter que registrar essa perda. E assim por diante. O método da equivalência patrimonial, ele vai se basear lá no PL da investida. E você vai pegar esse investimento, seu investimento, e vai avaliar, assim, de acordo com o PL da investida. Entenderam? Essa é a essência do método da equivalência patrimonial. Então, a gente ia começar a fazer esse exemplo aqui, que vai ficar muito claro como que é a aplicação do MAP, até vocês poderem fixar, mas a gente vai fazer isso então no nosso próximo encontro. Vamos encerrar esse encontro de hoje por aqui, porque aí na próxima aula a gente vai desenvolver o raciocínio completo do método da equivalência patrimonial. Tudo bem, pessoal? Entendido? Espero que tenham gostado. Quem não está seguindo o nosso Instagram ainda, siga Contabilidade Facilitada, Gabriel Rabelo 87. Vai ser uma grande satisfação ter vocês conosco. Tá bom? Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Vejo vocês, então, na próxima aula. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu.